Ô, Ana, hoje a gente vai falar sobre desamparo aprendido, né? Que foi a Ana que Sim. escolheu o tema, tá, gente? Eu não Aham. entroxo o tema nas minhas convidadas. Elas que escolhem o tema que elas querem falar, que é aquilo que elas mais estão. Ou é aquilo que a pessoa mais gosta, ou é aquilo que ela mais vê no consultório. O teu caso foi o quê, Ana? É a questão de ver que muitas vezes a pessoa chega e com um desamparo aprendido e, na verdade, a gente acaba muitas vezes confundindo com ansiedade, com depressão, Sim, né? sim. E aí, isso que me fez querer falar desse tema, porque antes de ter esse contato com você, esse aprendizado que a gente tem tido com você, Com com a neurociência? neurociência, havia uma confusão, né? Pelo menos eu digo assim de mim, né? Sim. De sintomas, às vezes confundia desamparo aprendido com ansiedade, com depressão, porque acaba trazendo sintomas muito parecidos. É. E aí acaba que trata só o sintoma e não trata a causa, porque o desamparo está na causa, né? Isso, É exatamente. causa, é o porquê das pessoas se sentirem assim. Então vamos Uhum. lá, Ana. A pergunta que eu faço para todos e não quer calar: o PNP resolveu as dificuldades dos seus pacientes no consultório? Nossa, ampliou muito e muito o leque de possibilidades, com toda certeza, sim. Você já Resolve faz um e ano, né? Que tá lá. Já deu um um ano ano seu, já. né? Já fez um ano, já acabei Tá, de renovar. legal. E aí você tava Acabamos de falando, renovar, porque aqui na você verdade e é sua uma filha. dupla, né? Não, ó, ó, não fala não, senão vai todo É, mundo querer. não, é porque ela também faz, né? Eu e minha filha, nós fazemos. A sua filha já se formou, Ana? Já se formou, Ela está tava para se trabalhando. formar, né? Quando ela Hã? começou o PNP, ela ainda não estava formada. Não tinha formado, não. Hum, Ela agora já se formou, está na clínica, fortemente na clínica agora, que trabalhando legal! muito, muito mesmo. Um começo, assim, muito legal, com Que embasamento, bom! e o PNP também tem ajudado muito ela. Ela começou com você aí na clínica? Sim, Ai, que uhum, coisa boa! E a demanda tá uhum. grande, né, Ana, de Muito, clínica? muito grande, muito grande. Muito grande. Ai, que Uhum. maravilha! Olha, gente, eu vou ter que chamar a sua filha, Gabriela, o nome dela, não é não? Isso, Vou aham. ter que chamar, porque tanta gente começando, as pessoas com medo, né, de começar. Tudo Sim. bem que quando a gente já tem uma pessoa que tem uma clínica é mais fácil, mas é um caminho também achar uma psicóloga ali, às vezes do próprio grupo, né, que já Uhum. tenha e que, porque tem muitos psicólogos que já têm clínica que Ó, a ela demanda tá é muito aí, ó. alta. Ela tá aqui, ó, a Gabi. Gabriela, tô aqui. Muito legal, muito legal. Ô, Ana, Então, deixa eu te fazer algumas perguntas então para gente ir conversando aqui, né? Você já uhum. conhecia de neurociência antes de fazer o PNP ou não? Eu ouvia muito falar, tinha muita curiosidade, mas não, assim, Você para se formou em que estudar, ano? nossa, Não quero vou contar, falar, né? Faz tempo. eu me formei em 1999. Então lá não tinha mesmo neurociência. De jeito nenhum, nunca eu tinha ouvido falar, Tá, não então, mas tinha. você já estava há tempo no mercado. E você Sim. sempre foi psicóloga clínica? Olha, eu Conta um comecei pouquinho aí da tua história. como psicóloga clínica e nas prefeituras, que é o jeito que a gente começa, né, por aqui, por Goiás, né, clínicas nas prefeituras. E depois, né, quando eu morava numa cidade grande, em Goiânia, e vim para o interior. Aqui eu continuava trabalhando, trabalhei muito tempo em prefeituras e dando aula também em faculdade, Uhum. uma faculdade aqui de séries. Séries tem uma E faculdade, nossa, de tem, psico, hã? de Não, psicologia. eu dou aula no curso de psicologia numa cidade pertinho aqui, se chama Goianésia. A Goianésia eu conheço, Conhece? Então, conheço. lá é o primeiro ano do curso de psicologia na faculdade ali de Ah, Goianésia. que legal, Faculdade legal. Evangélica de Goianésia. É o Tá. primeiro ano e a gente está começando lá.
E na clínica, agora a gente tem essa clínica, a Clínica Essência, aqui em Séries, nós temos uma clínica. Aqui comigo temos, sou eu, a Gabriela, minha filha, mais 8 psicólogos. Muita gente Bastante. aqui. A Aham. clínica é sua ou você tá na clínica? Vocês são É sócios aí, minha, todo mundo? É é sua? nossa, é Que minha. legal. E tem demanda para tanto profissional assim, Ana? Tem. Séries é conhecida como uma cidade da saúde. É Aqui é uma, mesmo? aham, de muitos médicos, né, fisioterapeutas, conhecido como o polo da saúde aqui do estado. Nossa, eu não sabia. Preciso ir para séries, então. Então venha, será uma honra te Que receber aqui. legal, que legal. E você antes você tinha alguma especialização ou você seguia alguma abordagem específica? Sim, eu assim que eu formei, eu me especializei Adoro né, psicodrama. em psicodrama, e depois eu fiz mestrado em psicologia pela PUC, Goiânia, né, Goiás, na área de saúde mental. Ah, que Mestrado em legal, psicologia. que Aham. legal. E aí tá atuando na clínica faz tempo. Ô, Ana, e mesmo assim, você vê, super capacitada, mesmo assim a neurociência vem chegando, transformando conceitos. Exatamente, exatamente. E é uma explicação que da questão cerebral, né, neural, né, do sistema neurobiológico, e que dá muito mais segurança para a gente e na hora de falar dos pacientes, pros pacientes sobre as suas emoções. Quando a gente explica, falando de questões cerebrais, eles entendem melhor, né? Uhum, E eles sentem entendo mais melhor. segurança também. Sim, sim, é impressionante, né? Como Uhum. a gente até fala sobre isso lá no PNP, né? Como tem até um pesquisador que fala sobre isso, né? O David Brock é o nome dele. Ele é bem famosão. Como que o saber sobre o seu sistema nervoso faz com que você consiga atuar no seu sistema nervoso. É uma coisa muito Exato. legal, né? É uma coisa muito Aham. legal. Só isso já dá autonomia. Ô, Ana, e me É. diga assim, quando você começou a fazer as aulas? Porque você sempre foi muito engajada, a gente até fez caso seu na mentoria, né? Sim, exato. Eu lembro que a Aham. gente fez. Aham. Quando você começou a fazer as aulas, você já atuando com bagagem, né? Já possivelmente com bastante resultados bons na clínica. É, eu acho que muito assim, talvez como eu sentia antes, eu já era uma boa profissional, já tinha resultados, mas eu sentia falta de alguma coisa no trato, no conceito. Às vezes eu falava assim, mas parece que é isso, mas não é isso, é ansiedade, mas não é ansiedade, é depressão, mas não me Uhum. parece, não sei se é crença, não sei se não é. Tinham algumas coisas que parecia que me faltava uma lacuna a ser preenchida, mesmo com tanto estudo antes de eu estudar neurociência. Você sentia isso também? Exatamente assim, né? Às vezes a gente sabia, via as coisas, mas não sabia explicar, não tinha respaldo técnico, científico para explicar para os pacientes também. E Uhum, acaba que o nosso próprio entendimento, né? Por exemplo, de ver, né, o que, que a neurociência trouxe, né, uma nova visão, né, em relação aos atendimentos. Que existe uma alteração neurobiológica sim. em relação ao desamparo aprendido. Então, não é só tratar uma parte da questão que é, às vezes, retirar o paciente da situação de desamparo. Não é só isso, é também ensiná-lo novos caminhos, né? É, Para que ele entenda o que está acontecendo com ele. Algo que você sempre diz e que me marcou desde o início que a gente começou a fazer esse curso com você, né? Estar com você. É dizer para o paciente, você pode sentir. Não tem problema sentir. A gente só precisa aprender a sim, a sentir. Né? sentir isso. Uhum. Isso é muito Engraçado, né? marcante. E isso é Uhum. muito maravilhoso, porque eu fico pensando hoje, e não é uma crítica à psicologia, mas acho que é e não é. Na verdade, é uma crítica. Porque eu fico pensando hoje, a gente deveria ter isso muito claro na nossa formação, Uhum. né? E aí, isso não é uma crítica nem só à formação aqui do Brasil, não, porque você sabe que em todos os países, mesmo os países onde psicologia já é biológica, na verdade, aqui em Curitiba, quando eu fiz, já era biológica, mas não era. Era, mas não era. A gente tinha aula de anatomia, tinha aula de várias outras coisas, mas não era forte em neurociência, né?
Porque depois que a gente conhece de neurociência, a gente entende que a gente tinha que ter anatomia, neurociência e depois todo o resto. Isso tinha que ser base, né, de conceito. Mas, enfim, e aí quando nos outros países também, a psicologia, a neurociência afetiva, o conceito das emoções, ainda é muito pouco difundido. São poucas as universidades que falam sobre as emoções. A maioria ainda fica muito em memória, memória executiva, cognição e psicopatologias. O que é de extrema importância, né? Mas a questão de afeto, é pouquíssimas universidades que abordam. Eu tive, assim, muita sorte, porque é onde eu fui estudar, a minha supervisora era uma dessas pessoas. Quando eu achei ela, eu falei, nossa, parecia que eu tinha achado o meu lugar, assim, sabe? Achei finalmente, porque eu já sentia isso dentro de mim, essa questão das emoções, da importância das minhas, dos pacientes e tudo. E o você pode sentir é uma coisa tão básica, né? Então, Tão básica, tão simples. tão simples e que libera tanto e que muda manejo clínico, muda até sintomatologia, né? Você começa a perceber o Exato. paciente de outro jeito. Você fala, não, isso aqui é emoção normal. Isso aqui, essa sim pode ser patológica. Não, isso aqui é desamparo, não é depressão, né? Como você falou, né? Exatamente. Aham. Qual que foi a grande diferença depois, assim, depois que você aprendeu sobre desamparo, hoje, o que você entende por desamparo? Acho que vamos começar por aí, né? O que na sua visão, não fica preocupada com o conceito, nada, mas hoje, na sua visão, o que você entende por desamparo que você achou essencial em neurociência? Que a forma como, no desenvolvimento da pessoa, as suas emoções foram tratadas, assim, o não sentir, não poder sentir, nos momentos cruciais da vida dela, em que ela precisava, na verdade, de acolhimento, de atenção, de ser ouvida, ela não foi ouvida, ela ouviu muito que isso era bobagem, que isso não existe, que o que ela estava sentindo não faz sentido, né? Então, o desamparo é assim, as pessoas desamparam as outras pessoas, às vezes pessoas que tinham a função de acolher, de amparar, de explicar o que estava acontecendo, principalmente lá nos primeiros anos de vida, né, das pessoas. E aí a gente fala agora, né, muito, até os 6 anos, né, a criança não consegue se regular emocionalmente. E esse momento é um momento crucial, no qual é função dos adultos que estão com ela de ajudá-la nesse reconhecimento da emoção e de ajudá-la a se comportar de forma efetiva. Ela não tem condições de fazer isso. E aí, neste momento, ela é desamparada. Né? Ela não Não é aprende, acolhida. ela não é acolhida, ela não aprende a se autorregular, ela não entende as suas emoções. E aí, o adulto hoje que entra aqui neste consultório, eu tenho visto muito como essa criança que foi desamparada, que não foi acolhida e que agora entrou também nesse processo de não se acolher, de não se amparar, que é o que a gente ouve falar de autossabotagem, né? Que inclusive é uma forma do cérebro se defender, ele aprendeu desse jeito, né? Mas aí a boa notícia que a neurociência traz, né, que olha, do mesmo jeito que seu cérebro aprendeu a fazer isto, a gente precisa ensinar um outro caminho para o nosso cérebro, porque isso gera uma alteração neurobiológica do seu cérebro. Só que pela plasticidade cerebral que nós temos, né, explicada muito pela neurociência, a gente pode fazer um caminho diferente e te ajudar nesse processo, né, de ressignificação, de amparo e de desenvolvimento, né, da sua vida, das suas potencialidades. Que legal. Deu uma super explicação. Foi até além no tratamento, na neuroplasticidade, mas adoro. Eu gosto muito de ver vocês explicando, porque uma coisa é eu ficar falando, outra coisa é como o outro compreende e usa, né, para si, porque também é outro processo, né? E acho que a grande questão do PNP e de eu poder ensinar neurociência é isso também. Não é para que seja engessado, mas é para que entenda o conceito e a pessoa aplica na sua prática clínica, né? Ó, até uma pessoa escreveu aqui, minha filha de 5 anos fala, mamãe me ajuda, eu não sei parar de chorar. Olha que interessante, meu filho também fala muito isso, né? Vamos pegar até essa situação aí. Quando a criança já fala, mamãe me ajuda, eu não sei parar de chorar, já é uma tentativa de regulação altamente complexa.
Porque para ela perceber que ela está chorando, que ela está tentando parar e que ela não consegue e pedir ajuda, isso é maravilhoso. Ela já tá, isso é uma tentativa de regulação. Imagina se a gente fizesse isso hoje na vida adulta, né? Se a gente vê que está sentindo, tomar alta triste, fala, não consigo parar de me sentir assim e pedisse ajuda toda vez. Muito legal. Nossa, eu acho que a Sofia que está escrevendo aqui, eu falo, mamãe me ajuda até hoje. Na hora da injeção. Muito ótimo. Muito legal. Ô, Ana, olha só, ontem, você não deve ter visto, porque ontem às 5 horas eu fiz uma live sobre desenvolvimento, neurociência de desenvolvimento, para falar um pouquinho desses mitos aí de infância, adolescência, né? Que infelizmente a gente tem muita gente, muitos psicólogos falando que tem que frustrar a criança, que tem que deixar a criança, que tem que... E aí deixar a criança acaba chorar, né? dúvidas. E que não pode fazer cama compartilhada, e que você não pode dar tudo pro seu filho. Assim, deixa umas ideias muito dúbias na cabeça das pessoas, e infelizmente a cabeça das pessoas vai sempre pro pior cenário, né? Que a gente também estudou isso em neurociência. A nossa cabeça vai pro pior cenário que ela tem disponível. E aí a pessoa escuta isso e ela vai para a punição da criança, para o castigo, para o deixar sozinha, que é o desamparo, né? Então, castigo é desamparo, causa desamparo aprendido, né? E acho que hoje essa live de desamparo, ela é como se fosse uma continuidade do que eu falei ontem, porque é um assunto específico de neurodesenvolvimento, né? Que é o não ser atendido emocionalmente. Que é exatamente esse processo que vai causando a falta de resiliência humana, pelo menos é o que a gente tem de evidências, né? Então, quanto menos visto eu sou na minha dor, meu pai não me deu, minha mãe não me deu, eu estou sofrendo algo com o mundo, mas eu também não sou respeitado na minha dor, na minha raiva, na minha dificuldade emocional de lidar com isso. E esse processo de não ser visto, não ser respeitado é o que me causa o desamparo aprendido. E quais são as consequências do desamparo aprendido? Agora a gente tem que entrar porque essas são as piores, né? Tristeza, né? Sentimento de angústia, pode trazer ansiedade, né? No caso da doutora Camila, que está aí, que fez a pergunta, que falou, minha filha de 5 anos, né? Fala, mamãe, me ajuda, eu não consigo parar de chorar. Né? Neste momento, o que a gente precisa fazer? Né? Ouvir e dizer para ela, tá tudo bem. Deve ser alguma coisa que está te incomodando. Vamos procurar entender o que está acontecendo? A mamãe está aqui para te ajudar. Não é isso? Para a gente juntas tentar entender o que está acontecendo com você. Isso é amparo. Isso é amparo. Isso é amparo. Agora, fica aí chorando, aprende a se regular sozinha, isso tudo é desamparo. Para com isso, que coisa feia. A menina mocinha não chora. E o que a gente tem de consequências, então, né, do desamparo que a gente aprende através da neurociência, tristeza, ansiedade, muitas vezes o desamparo tá correlacionado a psicopatologias, né, como fundo da psicopatologia, assim, então está muito correlacionado com casos de ansiedade generalizada, com TAG, com depressão, com o transtorno bipolar, ele está mais com trauma de desamparo, ou seja, aqueles desamparos traumáticos, repetitivos na vida da pessoa, né? Está muito correlacionado com o síndrome do pânico, com essa tal da síndrome do impostor, que estão dizendo aí, que na verdade não existe, inventaram para... Né? É um termo que inventaram, não é uma psicopatologia. Mas a síndrome do impostor, gente, é desamparo. É a pessoa que é tão desamparada porque ela não pode sentir, que ela cresce, que é o que você está chamando de autossabotagem também, é autossabotagem. Que ela cresce achando que ela é uma mentira, que aquilo que ela sente não é importante, que aquilo que ela pensa, que ela é uma fraude. Então, eu acho que quando a gente entende desamparo, o nosso conceito clínico muda muito, né? O nosso olhar clínico muda, né? O que você vê de sintomas hoje, assim, ó, que você fala aqui tem desamparo? O que você mais vê de sintomas hoje que você fala aqui tem, aqui tem, aqui tem? Angústia, né? Sentimento de angústia, de insegurança. Essas pessoas que chegam aqui e falam assim, eu não posso sentir, eu acho que eu tô ficando maluco mesmo, ou maluca, eu tô ficando, né? Eu estou pirando, isso não é normal, né?
É muito isso. E sintomas mesmo de ansiedade. É que Esses, parece muito sintomas de ansiedade, né? sim, sim. E como que você tem feito para tratar esses processos, assim? Como é que você tem usado de neurociência para tratar esses processos? E aí eu te pergunto, no sentido até porque a gente tem muitas maneiras da gente tratar desamparo ali, né? Da gente... Porque desamparo não é uma doença, né? É uma Uhum, característica da vida que tem consequências cerebrais biológicas, né? Mas que uhum, tem consequências de identidade, de quem sou eu, como eu lido com o mundo, como eu sinto o mundo, né? uhum, E como que você. Então, a maneira de tratar vai depender muito do profissional, do que ele gosta de usar, dali do processo do uhum. PNP, o que ele quis. O que você tem feito que você sente assim que tem dado mais resultado? Então, o que eu procuro fazer é trazer essa pessoa para um processo de autoconhecimento, de saber quem ela é e de respeitar o que sente, respeitar a sua história, as coisas que aconteceram com ela, mas muito na visão do que é, como ela percebe isso. Porque ela vem muito na visão de que o que o outro fala dela, o que o outro fala por ela, o que o outro diz que Uhum, ela é. E uhum, aí a gente tem que estar nesse processo de autoconsciência, de saber quem eu sou, de validar o que eu estou sentindo, né? De uhum. validação dos sentimentos e da própria história, de respeito, né, à sua própria história. Isso que E mudou muito, então, eu imagino. Isso é isso mudou diferente muito. hoje. Isso, aham. Tá? Isso que é a grande diferença. Porque antes da neurociência, a maioria das abordagens da psicologia, a gente trata, então agora você vai modificar, ao invés de falar, então agora vamos acolher e respeitar o que aconteceu com você, Aham, isso. né? Aham. Acho que essa é a grande diferença. E você tinha me dito lá quando a gente começou a conversar, Ana, que você usa muito das técnicas. Que técnicas você mais usa no seu consultório hoje, assim? O nome, nem eu sei o nome das técnicas, tá? Mas quais, quais que você usa que você vê que tem um retorno? Porque também cada profissional escolhe as suas, né? Acho que Uhum. as que gosta mais, que vê que tem mais retorno com o seu tipo de paciente. Olha, eu uso muito a técnica de respiração, acho que é a reprogramando o desamparo, né? Eu Sim. não lembro, né, direito o É nome. a de desamparo mesmo, que é de Aham, amparar o isso. sistema nervoso, da Deb Della. Isso. Tá. Ensinar o paciente a respirar, né, que é a respiração diafragmática, que eu não conhecia, olha só, eu não conhecia, né? É da TCC, só quem faz TCC conhece. Uhum, isso. E das pessoas, né, se amparar, né, colocar a mão no peito, né, pensar sobre o que sentiu, né, de trazer de volta o que, né, levou ela a estar naquele estado, ansioso, Uhum. às vezes, né, ou muito triste, angustiado. E aí da gente conversar sobre isso e aí autorizar, eu posso sentir, isso é um sentimento, é uma sensação, não sou eu posso ficar bem. Tá. Isso, para mim, é o que tem levado os meus pacientes a conseguir sair desses momentos, né, de desamparo, de grande agonia, grande angústia. E Que eles bom. falam que, nossa, eles se sentem muito aliviados com isso, né, a partir do momento que eles aprendem a fazer isso, né? A Muito bom. respirar, a se autorregular, a reconhecer, né? E falar essas frases, né? Uma sensação, é um sentimento, não sou eu posso ficar bem. Ótimo. Ah, eu amo essa técnica. Eu até gravei ela aí, acho que o pessoal até Isso. tem aí disponível no Instagram. E eu uso ela bastante também. Eu vou usando várias hoje em dia, né? Depois que a gente já conhece faz tempo, a gente vai aqui, ó. Vamos fazer um negocinho aqui. Mas as técnicas, pessoal, para quem está aqui e não conhece, são técnicas, algumas desenvolvidas por neurocientistas, mas muitas são técnicas das abordagens da psicologia que a neurociência vai testando para ver se tem diferença biológica, em regular as emoções para ver se elas funcionam, né? Então, a respiração diafragmática, por exemplo, é uma. Respiração diafragmática é uma coisa meio básica, né? Hoje em dia, depois que a gente aprende, a gente fala como é que nós vivemos sem essa respiração. Exato. Como vivemos sem saber respirar para se acalmar? Porque é uma coisa muito simples. Exato. Aham.
É impressionante, é impressionante. Uhum, Eu, quando ensino os meus pacientes ou os grupos de empresa, a respiração é o mais fácil, porque é um recurso teu, né? Você vai uhum, lá e usa, não precisa, a pessoa lembra, ela não tem que lembrar da técnica muitas vezes, né? E é o que uhum. as pessoas mais usam. Não, aí eu parei, respirei, e eu acho isso tão maravilhoso, porque você começar a ensinar uma pessoa e ela começar a ter na vida dela um recurso só dela, aí eu parei, vi que eu tava ficando nervoso, vi que eu tava ficando triste, eu parei, fiz a respiração, tomei uma Uhum. água e tal. Olha que maravilhoso a gente poder dar, isso é dar asas, né? Isso, exatamente. Ao Dá invés de repertório para a falar pessoa conseguir isso, modificar. você Uhum, dá memória, né? Ontem até eu estava uhum, falando de um dos estudos que eu mostrei da neurociência, Ana, porque ontem eu trouxe alguns estudos bem novos. Esses estudos vão estar lá, inclusive, na nossa aula de adolescentes, que vai ter ano que vem. Mas ontem eu estava falando de um dos estudos que tem sobre os adolescentes que têm menos resiliência hoje, eles resgatam na hora da emoção ou do estresse a memória, eles resgatam memórias. Os que têm mais resiliência resgatam memórias positivas de coisas ruins que aconteceram. E os que têm menos uhum, resiliência resgatam memórias negativas de coisas ruins que aconteceram. Então, resiliência uhum, está muito condicionada. A gente já sabia disso, né? A uhum, nosso repertório emocional, aquilo que uhum, aconteceu conosco e o uhum, significado do que nós demos. E aí, quando você lá na clínica faz, vamos voltar nessa sensação de desamparo, nessa sensação ruim que uhum, você teve, e vamos uhum. respirar, vamos acolher, a gente está criando uma memória de segurança para aquilo de ruim que aconteceu e a gente cria um repertório. É como se eu inserisse um chipzinho, né? Nessa Isso, memória que ele uhum. vai conseguir resgatar depois. É É uma muito maravilhoso. reprogramação mesmo, né? Uhum. É uma reprogramação. Eu acho isso muito legal, essa condição de ter o que fazer com o paciente, né? Então, é maravilhoso você conseguir ter técnicas, conseguir explicá-las e ter uma visão, um aparato técnico-científico para isso. É isso que a neurociência me trouxe. Que E eu bom. acho que isso em relação ao profissional e a psicologia propriamente dita é fundamental para que a gente faça o nosso trabalho e que inclusive traga mais credibilidade àquilo que a gente está fazendo. Uhum. Isso Eu trouxe amo isso para estudar, você? Veio para você muito, essa, você sentiu essa credibilidade no teu trato? muito. Uhum, muito, muito mais segurança, muito mais tranquilidade, né, na hora de lidar com o paciente. Que legal, que legal. E fora que a gente também, eu sempre falo isso, né? A gente, quando se forma em psicologia, sua filha está aí até para não deixar a gente mentir, acho que até que tem alunas suas aqui. Tem muitos. A gente, quando se forma em psicologia, a gente não escolhe psicologia para ficar rico. Não é uma profissão, ou porque os pais querem. Não é, né? Ah, minha Não mãe quer é. que seja psicóloga. Não é essas coisas. A gente escolhe por amor ao outro. Uhum, Geralmente é um chamado interno, né? De sim, falar, eu quero ajudar, eu quero entender. isso. Ou a pessoa tem uma Uhum, história, né, de vida que ela vai uhum, querer entender. Mas a gente escolhe psicologia porque a gente quer ajudar o outro. É uma coisa muito, muito forte. É uma vocação de psicologia mesmo, né? Não é? sim, E uhum, aí eu acho muito interessante porque esses relatos que eu escuto de vocês, e foi o que eu senti também, e cada vez que eu leio um estudo que sai, porque o legal da neurociência é que, como é estudo, cada vez vai saindo mais, né? Aí você estuda aqui, uhum, aí você descobre uma outra coisa, fala, meu Deus, sai um estudo novo. E toda vez que eu vejo que eu tenho cada vez mais ferramentas para lidar com o outro e ajudá-lo efetivamente, parece que eu estou conseguindo cumprir meu objetivo, coisa que eu antes não tinha essa sensação e total. Eu tinha, mas assim, ela demorava para vir. uhum, Você sente isso também? Parece assim, agora muito. sim eu estou ajudando e eu sei exatamente por que eu estou ajudando. Perfeito, exatamente isso, né? É muito, é, assim, fica muito claro tudo, né, pra gente, né? É uma sensação muito gostosa. Do porquê, do como, do aonde que eu estou pegando Isso. nesse paciente, né? Da Aham, onde que ele está aham. vindo e Como eu estou tudo. ajudando, né? Que É muito legal. bom. Ô, Anne, você está usando neurociência nas suas aulas também? E muito, muito. E Você dá olha, aula de quê?
muitos alunos, né, te seguindo, falo lá para eles, né? Ah, Adoro. eu dou aula de psicologia, ciência e profissão, né? Eu dou aula de psicologia da saúde e psicologia social. Nossa, bastante coisa, bastante coisa. Aham, E você está usando neurociência para todas as suas aulas. todas as aulas. Que Todas as aulas. legal. É porque é um filtro novo de vida, né? Exatamente. E Aham. você Eles sente ficam diferença? encantados. Ah, isso que eu ia te Nossa, perguntar. eles ficam encantados. Eles gostam muito. Que legal. O que que você sente hoje na sua aula, a diferença entre dar aula com neurociência e dar aula sem neurociência? O que que eu sinto? É. Segurança, amparo. Eu própria me sinto amparada para poder dar aula. Isso. Ô, Ana, mas é muito legal, né? Porque eu tenho falado aqui bastante sobre os cursos, né? E como a gente precisava. E eu não sabia, mas eu tenho várias alunas, inclusive você, que dão aula de psicologia. Então a gente já, querendo ou não, está mudando a faculdade sem a faculdade saber que está sendo mudada. Uhum, exato. Né? Esses dias o meu marido Aham. estava me perguntando assim, ele estava falando assim comigo, Franciele, por que você fica falando tanto que aqui no Brasil tinha que ter neurociência mais na psicologia e tal, mas você sabe se pode, você não sabe se é uma questão do MEC e tal. E eu falei para ele, eu não sei nada, se pode, nunca fui nem atrás disso, só sei que não tem e pronto, né? Uhum. Mas aí agora ouvindo você e ouvindo as outras alunas também que são professoras e estão colocando isso no conceito, não é nenhuma questão de pode ou não pode, porque você pode seguir a sua mesma grade inserindo Sim, estudos de neurociência. exatamente. Basicamente é isso que você está fazendo. Exatamente. Aham. Que legal. Tem alguma aula que você sente que mudou muito, Ana? Que você dava antes e que dá agora com neurociência, que é outra aula? Algum tópico de aula? É psicologia, ciência e profissão, né? Porque lá a gente vai falar das várias abordagens dentro da psicologia, Uhum. né? E aí eu acrescento a questão da Da neurociência. neurociência. E Uhum. aí, quando você fala, os alunos se interessam mais pelo quê? Na psicologia, ciência e profissão? Pela neurociência ou por outras abordagens? Pela neurociência, é, ainda tem uma influência muito grande da psicanálise também. Ainda tem, né? O pessoal gosta da psicanálise. Gosta, gosta. Ai, ai, ai. Vocês sabem que fora do Brasil não se estuda mais psicanálise na faculdade de psicologia, né? Sim, aham, sim. Já mais como Nenhum. história da psicologia, né? Só como se fosse filosofia. Entra assim na história. E, Ah, a psicologia começou com isso só, né? aham, Mas e o é isso resto que é eu tenho tudo. conversado com eles, né? Que legal. Ah, gente, olha, cada vez que eu converso com vocês, eu descubro que está indo muito mais longe do que eu achava. Ei, que bom, parabéns. Muito, muito parabéns pelo Parabéns seu para você também. trabalho, Parabéns para pelo todas seu nós, empenho, né? pela sua dedicação. Que legal, Ana. Ô, Ana, me diz só uma coisa, você atende adultos? Qual que é teu público hoje? Eu atendo a partir dos 17 anos, né? Ah. 15, 17 anos eu já recebo no consultório, adultos jovens, né? Uhum. E individual e casal também. Casal também? E você Aham. atende online ou só presencial? Atendo online também, atendo muitos brasileiros que estão fora do Brasil. Legal. E na sua clínica, vocês atendem o quê? Tem várias idades ou é tudo mais ou menos esse campo aí? Não, aqui na minha clínica tem quem atende criança, tem quem atende idoso, Tá. né? Tem tudo Tem, isso. E é tem tudo. atendimento online também da clínica ou não? Só presencial? Também online. Tem muitos outros profissionais que também atendem online. Tá. Então o pessoal pode procurar aí, porque o pessoal vive me Aham. pedindo, né? Uhum. Indicação e tudo, e eu direciono eles para o site do PNP, mas ver a cara da pessoa é outra coisa, né? Verdade. Né? Aham, É com outra toda coisa que a gente fala, certeza. ah, gostei da cara dela. Porque tem isso também, né? A gente precisa gostar da Tem, cara do psicólogo, porque do às vezes profissional. não bate a cara. Você fala, não gostei. Não é uma questão física, é uma questão de gostar do jeito da pessoa falar, da Uhum. intensidade da voz, tem várias questões, né? Então, pessoal, Exatamente. quem ó, gostou aqui da Ana,
já marque suas consultas. Ó, a gente tem algumas perguntas, vamos ver aqui, ó. A psicanálise não tem mais fundamento, mesmo sendo aplicada aos novos de vida atuais, aos modos de vida atuais? Não, não tem. Você quer responder você também, Ana? Na minha visão de neuro, ai, gente, é muito difícil, mas depois que a gente entende de neuro, assim, psicanálise fica perdida nesse processo. Mas eu não sou psicanalista, entende? Deixa eu dizer assim, o que da minha experiência. Quando Então, eu vai me lá. formei, quando eu me graduei, eu fiz a minha monografia em psicanálise. Eu fiz assim, porque Ótimo. o que a minha sempre foi a minha preocupação com resultados. E é isso que a neurociência me trouxe. Uma segurança, inclusive, em relação aos resultados. O tema da minha monografia, lá em 1999, era assim, sobre os resultados da psicoterapia de base analítica. Ah, e aí? Quero saber. Aí, Você qual lembra? que... lembro, claro. O que eu vi como resultado? O resultado era trazer para a consciência algo que estava inconsciente. Tá, ok, mas e aí? E aí que foi a grande questão, né? Na época, Uhum. 1999, a psicanálise era muito forte, Muito. né? Muito forte. Ainda Então, é, aqui ainda é muito ainda forte. é muito forte, né? Uhum. Então, assim, eu vi que o resultado era esse, mas o paciente, eu precisava de mais. Trazer a consciência ao que está inconsciente, e isso faz com que a pessoa tenha um certo alívio, melhore um pouco, né, o seu emocional, ok, mas é sensivelmente, é uma melhora muito sensível, né, vamos dizer assim. Uhum. Tá, exige mais coisas, né, existe uma outra parte do processo, né, Isso. E daí então, na neurociência, trazer para a consciência é o passo número 1 para aham. regular, né? Então, pronto. É isso. Pronto, entendemos. Aí Pronto. tem todo o resto. É isso. Adorei, que Exato. explicação maravilhosa. Agora até eu vou saber explicar, Ana, porque eu acho que eu não conseguiria explicar desse jeito. É Muito isso. melhor, mas acho que é bem. Na verdade, até todas as abordagens, né, da psicologia, a própria. Eu gostava muito da psicologia analítica, eu estudei muito, que é trazer a pessoa para o seu processo de individuação, quer dizer, eu poder ser eu mesmo. Esse é o resultado, né? Mas Uhum. como? Através da fala e da escuta. Eu acho que isso também é um grande diferencial. A gente aprende. O psicodrama já não é a fala e escuta, por isso que eu gostava muito. Aí você Aham. vivenciava as situações, e hoje a gente Aham. sabe através da neurociência que quando você vivencia de volta a situação, você traz todo aquele contexto emocional, e aí você tem mais condição de regular. Quando você traz o Isso. contexto emocional da situação Uhum. vivenciada, é uma ferramenta, né? É uma Aham. ferramenta importante você poder Sim. voltar na situação para você depois corregular, ou regular, né, Isso. sozinho mais tarde. Então, acho que a grande diferença é essa, né, que trazer para a consciência, ok, a gente é super importante, mas não é suficiente para mudar comportamento, mudar a história de vida, mudar a emoção. Exatamente. Aí eu sempre fui atrás de resultados. Aí eu fui para o psicodrama, que eu vi que poderia trazer mais resultados. É, que Né? E realmente legal. eu trouxe. Trouxe, não, o psicodrama tem, eu acho que eu nunca trouxe para vocês ali no PNP, mas até uma boa de trazer, porque tem bastante ferramenta de psicodrama e alguns estudos de tratamento com psicodrama da neurociência com diferença anatômica mesmo, do cérebro e tudo, é muito legal, sabe? Ah, que legal. Uhum. Se a gente Legal. for ver até algumas das técnicas que a gente usa, elas têm um contexto aí de psicodrama, né? Você só não faz o outro lado da moeda, mas corregular é um pouco Uhum. de psicodrama, Sim. né? Quando você Uhum. regula junto com a pessoa, você está trazendo Uhum. para a situação e você tem duas pessoas regulando, um é seu ego auxiliar aí. O psicólogo Aham. faz esse papel. Exatamente. Aham. É muito bacana isso. Ai, que bom. Então, Uhum. viu, gente? Ficou super claro. Eu acho que tem outras perguntas aqui, ó. Tem gente que não é psicólogo, fala sobre não ter a psicanálise, tá? Não entendi. Agora já entenderam a questão da psicanálise, né? Deixa eu ver uma outra pergunta que tinha aqui. Há uma perspectiva da neurociência ser incluída nos currículos? Não tenho a menor ideia. Acho que não. Além de respiração, alguma outra técnica para se regular? Ih, Júnia, tem muitas, mas daí, Várias, aí, gente, tem que fazer várias. Aqui tem só terapia. uma parceira da Naftum, ó, com um monte de Ai, você técnica. imprimiu! Deixa eu Ó, ver.
Ai, que lindo que ficou impresso. Você sabe que nem eu tenho impresso, eu vou mandar imprimir. Muito Olha mais só. fácil de usar. Muito É. mais fácil. Muito mais fácil. Vou mandar imprimir e mandar para vocês um impresso bonitinho no final do ano. Bom presente. Ó, A é Andressa, verdade. não é legal? A Aham. Andressa que está aqui escreveu assim, segurança é a palavra. Eu acho que até para a questão do desamparo, que a gente conversou com o desamparo, foi para a faculdade de psicologia, conversamos um pouco sobre tudo. Mas é isso mesmo que acho que a Andressa está escrevendo aqui. A gente aprende, principalmente falando de desamparo, que segurança é a palavra para a pessoa se desenvolver bem. Na neurociência Exato. deixa isso muito claro. Principalmente Uhum. quando a gente vai estudar estados emocionais, traumas e tudo. Muito diferente do que a gente, às vezes, aprendeu em psicologia pura, que na verdade não é psicologia pura, é psicologia, na teoria, né, que não é a ciência, que eu tenho que trazer insegurança para a pessoa. Muitas vezes é o oposto, né? Uhum. Do que a gente aprende ou do que a gente até escuta alguns profissionais falar, é preciso de insegurança. E aí existe uma questão muito diferente que é assim, a vida já traz insegurança. Então Muita, a o gente tempo poder inteiro. viver as inseguranças da vida com segurança emocional. Uhum. É essa que é a questão. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. É Isso é belo. maravilhoso. É o que, na verdade, todo mundo busca, procura, né? É, Eu acredito é. muito nisso. É, é o que todo mundo. E que ninguém pode falar, porque se a pessoa fala, xingam ela de fraca. Isso é uma das É. coisas que eu estou tentando mudar muito através do meu Uhum. canal, com vocês e nas organizações, assim, né? A pessoa Uhum. hoje em dia buscar ajuda, fala, gente, eu quero poder sentir, eu quero poder ser uma pessoa dentro do trabalho que fica triste, que fica estressada, que fica alegre, poder falar sobre isso, né? Eu quero Uhum. poder ser uma pessoa, um pai, uma mãe que tem todas as emoções, que não está sempre bem. Uhum. Porque ninguém está Uhum. sempre bem, Exato. Aham. né? Isso é a gente poder Aham. trazer segurança para as pessoas poderem, no mínimo, admitir que são humanas. É o mínimo, Exato. Aham, o mínimo, verdade. Aham. né? Isso é É. segurança. A gente poder Uhum. admitir que a gente é humano, né? Ó, tem uma Uhum. pessoa perguntando a psicologia sistêmica familiar, o que vocês acham? Traz bons resultados? Olha, Fábio, eu conheço a psicologia sistêmica familiar da época de faculdade. Eu gostava muito na época. Agora, eu nem sei como é que tá hoje em dia, você sabe, Ana? Não, não tem muito contato, não, mas realmente traz muitas respostas, né? Das configurações familiares, do papel de cada um nesse contexto, uma visão de como fazer para mudar algumas situações. Eu acho que é legal também. Ela talvez ela seja um pouco. Eu gostava dela porque ela analisava o todo, né? Um papel Uhum, do outro, a interação entre os papéis de uma família. E eu gosto. isso. Isso é muito da neurociência também, né? Essa visão do todo, Uhum, essa visão de que se eu estou me isso. comportando assim, é porque eu tenho um ambiente que ou está me fazendo desse jeito, ou me fazendo do outro. O ambiente importa, né? Isso Uhum, também é uma coisa muito diferente da psicanálise, da psicologia junguiana, da psicologia analítica e das outras abordagens, da própria abordagem humanista, que com neurociência, com essa visão de que a gente é moldado pelo ambiente também, e que tem essa uhum. ressonância de emoções e de tudo, a gente também começa a entender que não é nossa responsabilidade 100%, que a gente muitas vezes está agindo por consequência do meio, Exato. Aham, né? Não é sozinho, eu aham. não criei meus comportamentos sozinha, né? Exatamente. E esse processo de mudança, ele não é fácil, ele é difícil mesmo, porque a minha É, mudança gera uma mudança nesse contexto, nesse é, sistema, é né? isso mesmo. E Só as que para pessoas isso precisa resistem às estar mudanças. empoderado, né? Não é só Exato, ter se sentir disciplina e querer segura. mudar. É isso É. mesmo. É isso mesmo. Muito legal. Ana, você viu como é que foi tranquilo o papo? Nossa, foi. Foi ok. É um Foi ok. café, é trazer psicologia para a linguagem popular. Acho que esse é meu objetivo com o Neuro Café, é ir trazendo vocês para a gente ir trazendo a psicologia certa, né? Não essa da punição, do castigo, mas a certa Da neurociência. Na pessoa. verdade, trazer a neurociência para uma linguagem do dia a dia, para a gente poder conversar sobre isso num café da manhã, sem que a pessoa saia se sentindo mal,
né? Esse é o objetivo aqui do Neurocafé. Você pode vir mais vezes, tá super convidada. Muito obrigada, eu adorei, me senti acolhida. Ah, que bom. Que bom, Ana. Adorei, Obrigada, foi viu, muito gostoso esse momento com você. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a Obrigada. você. Depois eu te marco ali para você poder também, você aceita no seu Instagram para você poder divulgar a live no seu próprio canal, tá? E depois, Ótimo. Gabi, você que se prepare para vir aqui, porque a gente quer saber a vida de uma recém-formada usando Nossa, neurociência. com certeza, com certeza. Aham. Ótimo, então, gente, muito obrigada pela Muito companhia obrigada, de todos Fran. vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que estava aí, né, com a gente nessa manhã, né? E Isso. um bom dia, né, para todo Bom mundo. dia, bom trabalho. Tchau. Beijo. Tchau.